O abismo ficou para trás. Mas o que nos espera na superfície é um inferno de vento e trovão. No novo mundo, a natureza é a primeira inimiga a testar a nossa vontade. E cada relâmpago que rasga o céu nos lembra que aqui os fracos não têm vez. Entre miragens de frotas inimigas e ondas que tocam as nuvens, Leno sabe que o verdadeiro desafio começou. O topo do mundo está à vista. Mas antes, teremos que sobreviver à fúria do mar mais perigoso da história. One Piece, o Deus do Trovão, parte 26. Capítulo 298. Shirahoshi, por que você de repente quer fazer uma tatuagem no ombro? Netuno olhou para a filha com preocupação, os olhos cheios de confusão. Leno e os outros já haviam deixado a Ilha dos Homens-Peixe há vários dias. Durante esse tempo, o humor de Shirahoshi estava visivelmente baixo e ela mal saía de casa. Mas hoje, de repente, ela veio até ele com um pedido muito estranho. Considerando que ela não deveria ter estado perto de nenhum loiro suspeito ultimamente, o que diabos estava acontecendo? Ao encontrar o olhar preocupado de Netuno, Shirahoshi deu um passo à frente, abraçou seu braço e o sacudiu gentilmente enquanto dizia com um tom sedutor: Pai, você nem perguntou ainda qual desenho eu quero. Então, qual modelo você pretende escolher? Netuno estava coberto de linhas pretas. Ele nem sequer tinha concordado em deixá-la fazer uma tatuagem ainda. Mas ao ver a expressão adorável de sua filha, seu coração se enterneceu novamente. Esquece. Contanto que a filha dele gostasse, a tatuagem estava ótima. Não era nada demais. Ao ouvir o pai ceder, Shirahoshi imediatamente abriu um sorriso e entregou-lhe um bilhete que havia preparado há muito tempo. Pai, por favor, dê uma olhada. Tão misterioso. Netuno lançou um olhar indulgente para a filha enquanto pegava o bilhete. No instante em que o abriu, sua expressão congelou. Então, até mesmo sua fala ficou agitada e um pouco gaguejante. E isso não é o emblema dos aventureiros. Shirahoshi completou alegremente por ele. Então, com um olhar de saudade, acrescentou: Lord Leno já concordou em me deixar entrar para os aventureiros. Então é assim que é. Netuno entendeu de repente e perguntou: Lord Leno pediu essa tatuagem? Bem, Shirahoshi hesitou, parecendo um pouco envergonhada. Após uma longa pausa, ela finalmente disse com a voz trêmula: Foi ideia minha. Aquele Lorde dos Piratas do Barba Branca tinha o emblema da sua tripulação tatuado nas costas, então eu pensei. Ha 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 ha. Netuno acariciou a barba e riu gostosamente. Olhando para a filha, que estava tímida demais para levantar a cabeça, disse: Muito bem, papai concorda. Após um breve momento de reflexão, ele prontamente aprovou o pedido dela. Afinal, o maior benefício disso era que a segurança de Shirahoshi estaria garantida no futuro. Mesmo que sua identidade fosse revelada, essas pessoas hesitariam em agir por medo de Leno. Ele chegou a suspeitar que Leno já pudesse saber a identidade de Shirahoshi e que tivesse deliberadamente tomado cuidados especiais com ela. Sério? Obrigado, padre. Sua voz transbordava de alegria quando Shirahoshi ergueu a cabeça de repente, com os olhos brilhando intensamente. Até mesmo sua cauda de peixe balançava descontroladamente atrás dela. Ao ver sua filha vibrar de alegria, o rosto de Netuno se iluminou de alívio. Tudo isso graças a Lord Leno. O Novo Mundo, uma região marítima envolta em nuvens escuras. O céu estava sombrio, com relâmpagos que cortavam o céu de tempos em tempos, enquanto uma chuva torrencial caía como chicotes, impulsionada por ventos violentos. No mar escuro como breu, as ondas agitavam-se violentamente, enormes ondulações rolando como se estivessem prestes a devorar o céu e a terra. Naquele instante, o navio blindado irrompeu subitamente do mar, lançando jatos de água altíssimos. Finalmente conseguimos sair. O Novo Mundo. Chegamos. No instante em que o revestimento se quebrou, todos a bordo não conseguiram conter a comemoração. Libertar-me daquele ambiente subaquático opressivo foi como ver a luz do dia novamente. No entanto, antes que pudessem comemorar por muito tempo, o clima brutal os pegou completamente de surpresa. Embora o galé pudesse flutuar no ar, os ventos fortes ainda faziam o navio balançar violentamente. Já tinha ouvido falar disso antes, mas este novo mundo realmente supera as expectativas. Vivi ignorou o fato de estar completamente encharcada, agarrando-se firmemente ao corrimão com as duas mãos para se firmar enquanto suportava a chuva torrencial, praguejando roucamente. Este tempo está absolutamente terrível. Não consigo imaginar como um clima tão terrível pode estar presente em todo o Novo Mundo. Perto dali, Mikita e Kaia, que também estavam entrando no Novo Mundo pela primeira vez, pareciam pálidos. O poder da natureza era verdadeiramente inspirador. Felizmente, eles não estavam na superfície do mar naquele momento, ou as consequências teriam sido. Os outros já tinham tido alguma experiência com o clima do Novo Mundo e eram muito mais calmos do que esses recém-chegados. Alguns deles até pareciam animados. Hahaha, essa chuva torrencial, esse vento forte, isso é incrível. Yamato segurou o corrimão com uma mão e protegeu os olhos com a outra, com uma expressão de pura empolgação. Este lugar está repleto do aroma da aventura por todos os lados. E este é o trecho final da Grand Line. Nami primeiro olhou ao redor, depois para o ponteiro em seu pulso. Seu idiota, vire à esquerda 15 graus e siga em frente. Roger. Um relâmpago cortou o céu enquanto a figura de Leno surgia instantaneamente na cabine de comando, ajustando o curso de acordo com as instruções de Nami. Dessa vez, eles haviam entrado de fato e em definitivo no Novo Mundo. Assim que conquistassem esse mar, todos os seus sonhos se realizariam. Atenção, pessoal, há uma silhueta de navio à frente. Chopper, que estava de vigia, abaixou o telescópio que tinha nas mãos e gritou para todos. Ele não esperava encontrar outro navio tão cedo e não ousou baixar a guarda. São piratas? Yamato já havia, de alguma forma, erguido seu canabo sobre o ombro, levantando a cabeça para olhar à distância, com a voz cheia de expectativa. Será que eles vão nos atacar? Estou ansioso para ver o que acontece. Não podem ser os fuzileiros navais, podem? Olhando para a densa massa de sombras negras à distância, Carmen enxugou a chuva do rosto e falou fracamente. No convés, Kuina, Nojiko e as outras também apertaram os cabos de suas armas, ficando em posição de ataque. À medida que as sombras se aproximavam, as expressões de todos foram gradualmente se tornando estranhas. Carmen ficou especialmente perplexa, começando a suspeitar que realmente tinha azarado tudo. São todos fuzileiros navais? Cuidado, pessoal! Frente, trás, esquerda, direita, eles estão por toda parte. A voz de Mikita tremia enquanto seus olhos percorriam o ambiente.
Ela percebeu que em algum momento eles já haviam sido cercados. Como pode haver tantos navios de guerra? Após observar os arredores, Robin analisou calmamente. A julgar por essa formação, os fuzileiros navais claramente conhecem nossos movimentos. Eles armaram uma emboscada com antecedência. Se estivermos cercados, não há nada a fazer. Enquanto Kuina falava, o véu de Sakura já estava desembainhado, pronto para uma grande batalha. Estar cercado e sozinho não era um grande problema. Eles haviam lutado para escapar, inclusive contra o quartel-general dos fuzileiros navais. Aquilo não passava de uma pequena escaramuça. O que não estava claro era porque a atitude dos fuzileiros navais havia mudado tão drasticamente de repente. Eles claramente haviam ignorado a situação antes. Será que ainda é por causa do incidente anterior com o dragão celestial? Ao verem Kuina se preparar para a batalha, os outros também revelaram suas armas. Naquele instante, a voz reconfortante de Leno ecoou. Pessoal, não fiquem nervosos. Isso tudo é falso. Isso mesmo. Todas essas são miragens formadas nesta região marítima. Após constatar o clima atual, Nami retomou a conversa. Contudo, sua expressão não se suavizou em nada, pelo contrário, tornou-se ainda mais séria. Ao ouvirem as palavras dos dois figurões a bordo, Chopper, Mikita e os outros finalmente soltaram um suspiro de alívio. Eles quase morreram de susto agora mesmo. Mas antes que pudessem comemorar por muito tempo, o solene aviso de Nami veio imediatamente em seguida. Pessoal, não baixem a guarda. Se meu palpite estiver certo. Capítulo 299. No meio da fala, Nami ergueu subitamente o olhar, aterrorizada, e seu rosto empalideceu instantaneamente. O que é aquilo? Enormes gotas de chuva começaram a cair do céu em algum momento desconhecido. Não, elas não podiam mais ser chamadas de gotas de chuva. Esferas de água seriam uma descrição mais precisa, cada uma com dezenas de metros de diâmetro, caindo densamente do alto. Bum bum bum. As esferas de água atingiram o mar como balas de canhão, lançando enormes jatos de água para o ar. Enquanto manobrava cuidadosamente o navio para desviar deles, Leno praguejou mentalmente. Que tipo de tempo insano era aquele? Ele nunca tinha visto nada parecido. Sob seu controle, toda a embarcação balançava violentamente. Chopper, que acabará de descer da torre de vigia, não encontrou nada em que se apoiar. Seu pequeno corpo rolou pelo convés como uma bola quicando. Socorro! O que está acontecendo com esse tempo? Esta é a região do Mar de Malbelgemur, também chamado de Mar Infeliz. Nami ergueu a mão para bloquear os respingos de água enquanto explicava rapidamente. Muitos fenômenos climáticos anormais aparecem um após o outro nesta área. Está acontecendo, uma chuva de granizo gigante. Antes que ela pudesse terminar, o grito de pânico de Chopper a interrompeu. Tendo acabado de se recompor com a ajuda de Robin, ele nem teve tempo de recuperar o fôlego antes de seus olhos se arregalarem em choque com a cena seguinte. As enormes esferas de água que caíam no céu começaram a congelar rapidamente, transformando-se em bolas de gelo gigantescas num piscar de olhos. Uma nova onda de ataque se abateu sobre a região, várias vezes mais destrutiva do que antes. No entanto, Leno e os outros sentiram-se aliviados. Estes eram muito mais fáceis de lidar do que as esferas de água. Cada um usou seu próprio método, quebrando rapidamente as bolas de gelo que se aproximavam. Mas ainda não tinha acabado. Depois da chuva de granizo, veio uma torrente de neve, semelhante a uma nevasca caindo do céu. Robin estava prestes a usar sua habilidade para bloquear a queda de neve quando uma voz fria soou ao seu lado. Controle de gelo e neve. Zumbido. Kaia, agora transformada em uma donzela de gelo, ergueu levemente o braço. A neve, como uma cachoeira, congelou no ar, completamente imóvel. Um instante depois, ela ergueu o braço e atirou a enorme quantidade de neve no mar. Ao ver mais um desastre evitado por pouco, Carmen fez um sinal de positivo para Kaia. Muito bem, Kaia. Não era nada. Sentindo os olhares de aprovação de todos, um leve rubor surgiu no rosto pálido de Kaia. Ela acenou timidamente com as mãos, prestes a dizer algo modesto, quando de repente o céu desabou novamente em chuva forte. Instintivamente, todos olharam para cima, receosos de outro ataque repentino. Chopper, já extremamente tenso, murmurou baixinho. Espero que seja apenas uma chuva normal. Como se estivesse desafiando o destino, Vivi soltou um grito repentino da grade, fazendo-o pular. Atenção, pessoal. Olhem para o mar. O que será desta vez? Chopper gritou em quase desespero. Uma onda após a outra. Será que isso algum dia acabaria? Que tipo de lugar amaldiçoado era aquele? O tempo mudou de forma muito estranha. Apesar das suas queixas, a curiosidade falou mais alto, e ele juntou-se aos outros na grade para olhar para o oceano lá embaixo. E isso? O mar se abriu? Uma enorme fissura se abriu inexplicavelmente na superfície do mar, com a água jorrando violentamente para dentro dela. Todos a bordo olharam em silêncio atônito. Isso foi um absurdo. Trocaram olhares, mais uma vez agradecidos por seu navio poder voar. Após observar por um instante, Nami se virou para Leno com uma expressão séria. Seu idiota, não podemos ficar mais tempo neste mar. Use o canhão de fenda do vento. Vamos sair voando de uma vez só. Sem problemas. Leno desapareceu num instante. Momentos depois, o galé disparou para frente como uma flecha lançada de um arco, acelerando rapidamente para longe. Só depois que o navio finalmente ultrapassou a região coberta de nuvens é que todos relaxaram de verdade. Após arrumarem tudo e trocarem de roupa, voltaram ao convés. Mas pouco tempo depois, Chopper murchou novamente, desabando no chão com a língua para fora. Desta vez o calor está escaldante. Não aguento mais. Está tão quente. Yamato estava sentada sob um guarda-sol, abanando-se fracamente, com uma aparência completamente exausta. O biquíni de cores vibrantes, em contraste com sua pele clara, mal conseguia conter sua figura impressionante. Suas curvas imponentes balançavam suavemente a cada movimento, e as alças finas pareciam prestes a se romper a qualquer momento. O olhar de Leno desviou-se, rodeado por picos ondulantes de um branco deslumbrante que quase o cegaram. Sorve, sorve. É esse tempo, tão grande, tão branco.
Vários tripulantes entediados piscaram confusos e se voltaram para o capitão. Assim que perceberam para onde ele estava olhando, reviraram os olhos em uníssono. Esse pervertido. Sempre pensando em coisas sujas, não importa a situação. Os olhos de Nami brilharam maliciosamente. Ela parou na frente de Leno e estufou o peito deliberadamente, falando com um tom orgulhoso. Seu idiota, você está babando. Ah, Leno voltou à realidade e instintivamente limpou a boca. Depois de perceber que havia sido enganado, ele não se irritou. Em vez disso, ele observou a garota à sua frente e perguntou, hesitante, após um instante. Nami, você cresceu? Perguntou ele, gesticulando até com as mãos. Os lábios de Nami se curvaram levemente para cima. Ela ergueu o queixo delicado com orgulho, um lampejo de alegria surgindo em seus olhos. Eu já te disse antes, com certeza vou ficar maior. Sério? Minha visão não é muito precisa. Leno acariciou o queixo e deu um sorriso malicioso. Venha cá, eu meço para você. Pervertido, vá morrer. Ao ver a expressão lasciva de Leno e a mão com garras de dragão se aproximando lentamente, Nami o chutou sem hesitar. Depois de encará-lo com ferocidade, seu rosto ficou vermelho enquanto ela fugia. Ao ver sua figura sedutora e curvas graciosas desaparecerem na distância, Leno estalou os lábios com pesar. Com um aceno casual, um enorme bloco de gelo surgiu diante dele. Uma corrente de ar fresco se espalhou instantaneamente, chamando a atenção de todos. Chopper levantou-se rapidamente e correu até lá, olhando para Leno com admiração. Incrível! Leno, de onde veio isso? Hehe, onde mais? No granizo de antes. Leno estreitou os olhos e empinou o nariz com orgulho. Quem diria que os poucos pedaços de granizo que ele havia coletado casualmente por preguiça seriam úteis agora? A vida realmente era cheia de surpresas. Atenção, uma frota apareceu à frente. Antes que Leno pudesse desfrutar plenamente da admiração de todos, a voz de Uta veio da torre de vigia. As pessoas que estavam sob o guarda-chuva levantaram-se imediatamente, protegendo os olhos do sol enquanto olhavam para a distância. Uma frota aproximou-se lentamente, liderada por um enorme navio de guerra. Mesmo de longe, eles conseguiam ver o emblema impresso nas velas, uma caveira com uma longa barba, tendo como pano de fundo uma espada dourada. Ao olhar para o símbolo um tanto familiar, Leno pensou por um momento antes de seus olhos se estreitarem repentinamente. Isso é Z. Capítulo 300. Frota naval Neo navio almirante. No convés, Zephyr, com cabelo roxo e óculos escuros, fazia a manutenção de seu braço protético, uma arma letal conhecida como esmagador. Ele cantarolava uma melodia desconhecida baixinho, parecendo bastante à vontade. Naquele instante, passos apressados soaram por trás, seguidos por uma voz nítida e agradável. Professor Z. Pó-Ain. Zephyr manteve os olhos fixos em seu trabalho e perguntou casualmente. O que é isso? A recém-chegada tinha longos cabelos ondulados e lisos de um azul marinho. Vestia um colete roxo e shorts marrons ultracurtos, com sua capa esvoaçando ao vento. Era Ain, a vice de Zephyr. De pé respeitosamente atrás dele, ela disse. Um navio suspeito foi avistado à frente. Após uma breve pausa, ela acrescentou. Com base em nossas observações, eles podem ser uma tripulação aventureira. Aventureiros. Zephyr parou o que estava fazendo, um lampejo de reconhecimento surgindo por trás de suas lentes. Aquele pirralho conhecido como Deus do Trovão. Sim, professor Z. Levantando ligeiramente a cabeça, os lábios de Zephyr se curvaram lentamente em um sorriso, revelando uma fileira de dentes brancos enquanto uma risada escapava dele. Já ouvi falar de você há muito tempo, pirralho. Vamos nos encontrar finalmente. Professor? Ao ver sua professora subitamente de bom humor, um traço de surpresa brilhou nos olhos de Ain. Será por causa daquele Deus do Trovão? Até onde ela sabia, eles não tinham nenhuma ligação anterior. Enquanto ela ainda pensava, Zephyr acenou com a mão e disse. Faça os preparativos. Sim. Recuperando o equilíbrio, Ain prestou continência imediatamente e saiu apressado. Entretanto, a bordo do galé. Conte tudo. Quem exatamente é esse Z que você mencionou? Nami ergueu as sobrancelhas e agarrou o braço de Leno, interrogando-o, convencida de que ele definitivamente sabia de alguma coisa novamente. Robin, Nojiko e os outros que estavam por perto também voltaram seus olhares para ele, aguardando uma explicação. Bem, é uma longa história. Eu explico depois. Diante dos olhares confusos deles, Leno acenou com a mão, sorrindo, e disse. Eles estão enviando sinais com bandeiras. Vamos lá primeiro. Tic. Agindo misteriosamente de novo. Nami franziu o nariz e torceu a cintura dele com força, mas não insistiu. Em vez disso, voltou a olhar para frente. Agora não era o momento para isso. Eles precisavam primeiro ver o que o outro lado queria. À medida que a distância diminuía, todos perceberam que o navio líder era ainda maior do que haviam imaginado. O casco era preto, revestido com placas de ferro, o que lhe conferia uma presença pesada e sólida. Na proa estava cravada uma gigantesca lâmina longa, cuja borda brilhava friamente, irradiando uma aura de intenção assassina implacável. À medida que se aproximavam, duas figuras apareceram ao longo da murada do navio oposto, olhando de cima. Leno ergueu os olhos e os reconheceu imediatamente, suas feições eram muito distintas. Beans, portando uma longa espada e vestido com um traje ninja amarelo estampado e chuzo, usando uma armadura vermelha que cobre a barriga e tem os braços divididos em 3 segmentos. Momentos depois, acompanhadas por estalos, fileiras de escadas se estenderam em direção a eles. Então, uma voz estrondosa ecoou. Convidamos o capitão dos aventureiros, o Deus do Trovão, Leno. Ao ver a cena do outro lado, Nojiko inconscientemente segurou a mão de Leno, com preocupação evidente em seus olhos. Eles estavam claramente convidando apenas uma pessoa a bordo, e ninguém sabia o que aguardava lá em cima. E se... Os outros também olharam com preocupação.
Leno era o pilar da equipe. Eles não queriam que ele corresse riscos desnecessários. Ao ver as expressões preocupadas ao seu redor, Leno sentiu um calor no coração. Ele lançou-lhes um olhar tranquilizador e disse com um sorriso: "Não se preocupe. Eles não são pessoas más." Enquanto falava, ele retirou um grande frasco de vinho de seu estoque, carregando-o na mão enquanto caminhava em direção às escadas. Afinal, isso contava como uma visita, não podia aparecer de mãos vazias. Bum! À medida que os passos de Leno ecoavam cada vez mais perto, uma onda invisível se espalhou lentamente. Os muitos soldados que faziam guarda ao longo da grade reviraram repentinamente os olhos e desmaiaram, causando imediatamente um alvoroço. "Ei, o que há de errado com você? O que aconteceu? Responda-me." Aqui do conquistador. Sentindo os pelos dos braços se eriçarem, Chus olhou para Leno em choque. Puxa, esse rapaz. Ouvir falar dele era uma coisa, conhecê-lo pessoalmente foi ainda mais impressionante. Ele nunca havia se deparado com um aqui desse nível antes. Ao lado dele, Beans olhou para os tripulantes caídos no convés e, em seguida, para os passos firmes de Leno. Seu rosto empalideceu ligeiramente, sua garganta se moveu inconscientemente enquanto o suor frio encharcava seu lenço na cabeça. Esse cara, absurdamente jovem, era assustador. Não entre em pânico. Eles estão apenas inconscientes. Ao observar a equipe caótica e barulhenta ao seu redor, linhas negras começaram a surgir na testa de Chuso. Aquilo era muito constrangedor. Leno chegou carregando a garrafa de vinho, olhando para a figura imponente sentada à sua frente. Apesar do rosto envelhecido, as linhas musculares do seu corpo eram como as esculpidas por lâminas e machados, cheias de força, emanando uma pressão intensa e um impacto visual marcante. "Peço desculpas, almirante Zephyr." Ha 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 ha. Zephyr riu gostosamente, com os olhos cheios de gratidão enquanto repreendia com um sorriso. Seu pirralho problemático, querendo mostrar força para esse velho logo de cara. Após uma pausa, ele se corrigiu. "Aliás, abandonei esse nome. Agora me chamo Z." Sim, o que quer que te faça feliz, velhote." Leno deu um passo à frente e lhe entregou a garrafa de vinho, provocando-o casualmente. "Eu não preparei seu xerez favorito. Você não vai me culpar, vai? Ha 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 ha." Zephyr agarrou o frasco e tomou vários goles generosos, soltando um longo suspiro de satisfação. "Bom rapaz, esta bebida tem um ótimo sabor, e é bem forte. Diga-me, meu velho, o senhor não está sendo um pouco realista demais? Antes do vinho eu era um moleque problemático, e depois do vinho sou um bom rapaz." Leno estendeu os braços em um gesto de impotência, olhando sem palavras para o velho ao seu lado. A que estava atrás de Zephyr estava preocupada com o estado de sua professora, mas as palavras de Leno a fizeram rir alto. Ao perceber que Leno a olhava, ela rapidamente reprimiu o riso e virou o rosto. "Ah, é? Não é o A? Interessado em se juntar ao meu navio e viajar pelo mundo comigo? Não estou interessado." Ao ouvir o tom provocador de Leno, a revirou os olhos e o rejeitou sem hesitar. Todo mundo no mundo sabia que esse cara era um tarado de marca maior. Ela teria que ser louca para se jogar em cima dele. Além disso, o sonho da nova marinha ainda não havia sido realizado. Não havia tempo para pensar em mais nada. Seu pirralho, vindo aqui sem nem trazer um presente decente. Zephyr pousou o frasco, ainda insatisfeito, e perguntou casualmente: "Tem mais álcool? Eu sei que você é podre de rico, garoto. Você deve ter muitas ações." "Sim." Leno olhou para Zephyr e disse hesitante, mas com a sua condição. Atrás dele, Ai não conseguiu se conter e também se pronunciou: "Professor, o senhor deveria beber menos." Capítulo 301. A bordo do galé, as mulheres mantinham vigilância constante sobre os movimentos da frota próxima, com medo de que se algo desse errado, não teriam tempo de reagir. Só quando uma gargalhada sonora ecoou do outro lado é que a tensão em seus corações finalmente diminuiu um pouco. Aquele idiota enorme. Se alguma coisa está acontecendo, ele deveria pelo menos explicar direito, deixando tanta gente preocupada à toa. Murmurando sua insatisfação entre dentes, Nami deu um soco furioso no corrimão. Ela se virou para debaixo do guarda-sol, pegou sua bebida e tomou vários goles generosos antes de chamar os outros. "Todos venham aqui e esperem. Se alguma coisa acontecer, aquele idiota com certeza vai nos avisar na hora. Essa frota não é simples." Quina, com sua longa espada pendurada na cintura, caminhou lentamente até eles com uma expressão um tanto grave. Embora o tempo tivesse sido curto e suas observações incompletas, um breve vislumbre foi suficiente para se ter uma visão completa. Tantos navios ancorados no mesmo lugar, e ainda assim, tudo estava em ordem, sem o menor sinal de caos. Todos os tripulantes permaneceram em silêncio em seus postos, sem fazer qualquer ruído. Uma disciplina como essa era inconfundível. A impressão que me passam, não parecem piratas, mas como um exército bem treinado. Exatamente. Eu me sinto da mesma forma. Robin, que estava absorta em pensamentos, de repente se pronunciou, com o olhar ainda avaliando cuidadosamente os membros da tripulação. "Esse tipo de presença é muito semelhante à dos fuzileiros navais que vimos em Marineford." "O quê? Será que isso é algum tipo de plano dos fuzileiros navais? Isso não colocaria Leno em perigo?" Ao ouvir a conversa, Chopper, que acabará de se acomodar em sua poltrona, entrou em pânico instantaneamente e exclamou alarmado. Ao ouvirem seu grito desesperado, os outros que não sabiam o que estava acontecendo também começaram a entrar em pânico. Carmen e Mikita estavam saindo da cabine carregando bebidas e lanches. Ao ouvirem as palavras dele, ambos se assustaram. Os objetos que eles tinham em mãos estavam prestes a cair, mas vários braços surgiram repentinamente do nada, sustentando-os a tempo. Robin virou a cabeça e disse, ligeiramente exasperada: "Chopper, não faça alarde. Isso é apenas um palpite nosso." Ela fez uma pausa e acrescentou: "Além disso, Leno com certeza sabe o que está acontecendo. Caso contrário, ele não teria ido sozinho até o navio deles. Então é assim, você me assustou de verdade agora mesmo." Como um balão murcho, o pequeno Chopper desabou na sua poltrona, com o rosto cheio de alívio. Por um instante, ele realmente pensou que era uma armadilha dos fuzileiros navais, preparada especificamente para lidar com Leno. Ao vê-lo assim, todos ao seu redor se sentiram ao mesmo tempo irritados e divertidos. Esse cara realmente entrava em pânico com a menor brisa. Por outro lado, a atmosfera entre Zephyr e Leno era notavelmente harmoniosa. Risos ecoavam de tempos em tempos durante a conversa,
conversa, algo incomum para duas pessoas que se conheciam pela primeira vez. Talvez influenciado por suas crenças arraigadas, Leno nutria grande respeito por esse velho que havia dedicado tudo à causa da justiça. Embora achasse que o modo de pensar atual de Zephyr pendia um pouco para o extremo, Leno não julgaria levianamente. Afinal, nunca se deve incitar a bondade sem conhecer o sofrimento alheio. Esse era o princípio mais básico da relação com as pessoas. Quanto a Zephyr, seus pensamentos eram muito mais simples. A princípio, ele apenas queria conhecer aquele jovem que já havia conquistado o renome além-mar. Ele queria verificar se os rumores eram verdadeiros. Inesperadamente, durante a conversa, ele descobriu que aquele pirralho era extremamente agradável. Apesar de sua força descomunal, ele não era arrogante, e havia até um toque de respeito no jeito como olhava. Ou talvez tenha sido simplesmente o cuidado que um júnior demonstrou por um sênior. Zephyr não era arrogante o suficiente para pensar que aquilo tinha algo a ver com sua própria força. Afinal, o jovem à sua frente era alguém que havia esmagado dois Yonkou no chão, um após o outro. Nesse momento, Zephyr nem sequer tinha certeza se conseguiria vencê-lo. Ain continuava parada em silêncio atrás de Zephyr, mas seu olhar ocasionalmente se desviava para Leno. Que tipo de estranho charme esse pervertido possuía para merecer tal favor de sua professora? Além disso, fazia muito tempo que o professor dela não ria e conversava tão livremente com alguém como fez hoje. À medida que o céu escurecia gradualmente e o frasco de vinho se esgotava, Zephyr, ligeiramente embriagado, disse com um toque de cansaço: "Muito bem, pirralho. Está ficando tarde. Sua turma deve estar ficando ansiosa. Não vou te manter aqui por mais tempo." "Muito obrigado." "Cuide-se, velho." Leno se levantou e estendeu as mãos em direção a Zephyr. Então, como se tivesse se lembrado de algo, acenou com a mão. Num instante, uma grande pilha de álcool surgiu do nada, várias caixas de xerez entre elas. Essa cena milagrosa deixou os dois à sua frente boquiabertos, sem palavras por um longo tempo. Então a voz alegre de Leno ecoou: "Velho, beba com moderação. Foi um verdadeiro parto para mim conseguir isso." Dito isso, ele se virou e foi embora. Mas, depois de apenas alguns passos, parou, se virou novamente e sorriu. Em aventureiros sempre te recebem de braços abertos. Estalos. Um relâmpago cortou o céu e a figura de Leno desapareceu instantaneamente. "Aquele pirralho maldito, obrigado." Voltando a si, Zephyr balançou a cabeça e praguejou rindo do vazio. Ele teria se contido no consumo do xerez inicialmente por medo de que isso despertasse antigas lembranças? Atrás dele, Ain agora fervia de raiva. Aquele maldito pervertido. Será que ele tinha posto os olhos nela? Ao perceber que sua professora olhava fixamente para a pilha de bebidas alcoólicas, ela hesitou por um momento antes de dar um passo à frente. "Professor, sobre os métodos daquele pervertido agora há pouco." Provavelmente uma habilidade de Akuma no Mi. Zephyr deu um tapinha em uma das caixas de vinho, com a expressão carregada de emoção. Alguém que carrega múltiplos frutos dentro de si. Quem sabe que tipo de mudanças lhe ocorreram? Enquanto falava, olhou para Ain com um olhar estranho e disse seriamente: "Ain, não siga a multidão e não tenha preconceito sobre pessoas que você não entende." "Professor, Ain parecia um pouco sem jeito. Ela não esperava que seus pensamentos escapassem tão facilmente. Afinal, ele ainda não tinha feito nada. Chamá-lo de pervertido era realmente um pouco inapropriado. Mas então ela se lembrou de algo, levantou a cabeça e protestou fracamente: "Você não viu o navio dele. Está cheio apenas de mulheres lindas." "E daí?" Zephyr acenou com a mão indiferentemente, depois sorriu e perguntou de volta: "Você sente falta de confiança em si mesmo?" "Professor, o que você está dizendo?" Ain ficou paralisada por um instante. Suas bochechas coraram rapidamente enquanto ela batia o pé, envergonhada, e saía correndo. Ao ouvir a risada sonora de sua professora atrás de si, Ain tropeçou e se afastou ainda mais rápido, parecendo bastante perturbada. Observando a figura dela se afastar, o sorriso no canto da boca de Zephyr desapareceu. Ele olhou ao redor, um traço de melancolia surgindo em seu rosto. "São todos bons garotos. Se este meu velho corpo tiver que ser usado até o fim, que assim seja. Ainda preciso pensar em uma maneira de me livrar deles." Estalos. A figura de Leno apareceu no topo do parapeito. Depois de percorrer o convés com o olhar, seu rosto escureceu instantaneamente. Com exceção de Robin, que estava lendo à mesa, todos os outros estavam esparramados em cadeiras de descanso, dormindo profundamente. Ele ficou tão bravo que começou a rir. Será que eles tinham a mínima noção do que estava acontecendo? Dormindo tão profundamente enquanto o capitão estava fora. Dessa vez, ele definitivamente ia lhes dar uma lição. Maus hábitos não podem, de forma alguma, ser incentivados. Pensando nisso, ele ergueu o braço enquanto raios se espalhavam rapidamente para fora. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 302. Seu idiota. Você sequer tem coração? Nami gritou, com uma mão na cintura e a outra apontando o dedo para Leno. Estávamos morrendo de preocupação com você, finalmente conseguimos descansar um pouco. E a primeira coisa que você faz quando volta é nos eletrocutar? Sim, exatamente. Chopper pulou aos pés dela, agitando os membros dramaticamente. Teria sido hilário se eles não estivessem tão zangados. Os outros também lançaram olhares fulminantes para Leno, com os rostos tomados por uma fúria justa. Se olhares pudessem chutar, ele já estaria voando para fora do navio. Demais. Isso foi demais. Que tipo de pessoa decente eletrocuta seus amigos enquanto eles estão dormindo? Aquele choque elétrico. Quem já sentiu sabe o quanto dói. Desculpe, foi mal. Do outro lado, Leno jazia estendido no convés com o rosto machucado e ensanguentado, murmurando um pedido de desculpas. Ele só queria dar uma pequena lição neles, mas acabou mexendo num vespeiro sem querer. Só de pensar nisso, um arrepio percorreu sua espinha. Um relâmpago, e a próxima coisa que ele ouviu foram gritos de agonia. Um segundo depois, ele foi engolido por uma horda de leoas enfurecidas. A cena era pura carnificina, completamente fora de controle. Ele até tentou dialogar com eles durante a surra, o que só intensificou a violência.
Robin, que vinha observando em silêncio, finalmente não conseguiu conter uma risadinha. Ela largou o livro e deu um sorriso irônico. Bem feito para ele. Voltar e eliminar todo mundo sem nem perguntar o que estava acontecendo? Ele merecia uma boa surra. Entretanto, no navio principal da frota Nel, que se movia lentamente nas proximidades, 3 silhuetas permaneciam imóveis junto ao parapeito. Eles tinham testemunhado tudo a bordo do galé. Toda aquela cena absurda se desenrolou diante de seus olhos, e agora eles estavam completamente atônitos. Os 3 trocaram olhares com expressões de total descrença. Será que eles viram aquilo direito? Quem estava apanhando era o deus do trovão, Leno. O mesmo deus do trovão que esmagou um Yonkou e construiu uma reputação para si mesmo pelos mares, sendo linchado por sua própria tripulação? Como? Como isso poderia ser razoável? Em sua visão de mundo, um capitão era absoluto. Ninguém ousava se opor a eles, muito menos encostar em sua cabeça. Afinal, que tipo de tripulação esse aventureiro tinha? Ai piscou seus grandes olhos redondos enquanto estudava atentamente a tripulação a bordo do outro navio. Ao ver as garotas continuarem repreendendo o capitão mesmo depois de o terem espancado, sua visão de mundo foi completamente destruída. Ela começou a sentir uma estranha pena daquele homem que havia abalado os mares. Se Nami estivesse ao lado dela, provavelmente diria: você só tem pena do Leno porque não o conhece. Quando conhecer, vai criticá-lo muito mais do que nós. O cara está sempre fazendo coisas assim. Ei, seu idiota, pode nos dizer quem eram aquelas pessoas agora? Assim que o navio zarpou, Nami não conseguiu mais conter sua curiosidade e encurralou Leno novamente. E nem pense em nos ignorar desta vez, entendeu? Do que você está falando? Leno tossiu sem jeito, desviando o olhar enquanto todos o encaravam. Quando foi que eu te ignorei alguma vez? Você me diz. A mão de Nami beliscou casualmente a cintura dele, os dedos afundando na pele macia, exalando ameaça. Tudo bem, eu falo. Leno suspirou, agarrando a mão travessa e desistindo. Essa frota agora mesmo. Eles se autodenominam Fuzileiros Navais Nel, liderados por alguém conhecido como Senhor Z. Fuzileiros Navais? Eu sabia. No instante em que ele disse isso, o convés explodiu em um caos, com exclamações de espanto e surpresa. Então o palpite deles estava certo? Antes que a conversa saísse do controle, Leno rapidamente elevou a voz. Espere e não tire conclusões precipitadas. Eu disse que eles se autodenominam Neomarines. Então, quem é exatamente Z? Robin foi direto ao ponto. Aquele título tinha que estar ligado à identidade do comandante deles. Esse Z provavelmente não era um homem simples. Eu ia chegar exatamente a isso, respondeu Leno, lançando um olhar para ela e organizando seus pensamentos. Esse cara, Z, o nome dele é Zephyr. Ele já foi almirante da marinha, mas agora desertou. A revelação foi mais impactante do que qualquer coisa antes. A mente de todos ficou completamente em branco. Um instante depois, o convés explodiu num caos ainda mais ensurdecedor. Um almirante? Desertor? De jeito nenhum. Por quê? É verdade. Leno ergueu as 2 mãos com uma expressão indecifrável. Talvez ele simplesmente tenha perdido a fé na marinha. Um homem que deu tudo pelos fuzileiros navais, se ele se retirou de forma tão decisiva, isso deve significar que ele estava completamente desiludido. Então deve haver um motivo, certo? Conte-nos mais. Nami entregou-lhe um copo de suco com um sorriso e sentou-se ao lado dele. Ela adorava uma boa história. Leno pegou o copo com um aceno de cabeça satisfeito, lançando-lhe um olhar de aprovação antes de continuar. Para explicar tudo, temos que começar desde a época em que Zephyr ainda era um almirante. À medida que a história de Leno se desenrolava, as expressões das mulheres mudavam constantemente. Eles lamentaram a perda da esposa e do filho de Zephyr. Sofreram com a morte de seus alunos. Um homem que dedicou toda a sua vida à justiça, apenas para ser traído pelo governo mundial e pela marinha que serviu. Foi de partir o coração. Nenhum deles pôde deixar de sentir que era injusto. Diga, não parece estranho que aqueles piratas tenham conseguido se infiltrar no distrito residencial fortemente vigiado da marinha e encontrar justamente a família de Zephyr? Robin franziu a testa e perguntou de repente, seus olhos percorrendo os outros com um brilho arrepiante. Tudo cheirava a crime. Agora que você mencionou, tem algo errado. Nami franziu a testa pensativa e pegou casualmente o suco que Leno estava pela metade. A menos que alguém lhes tivesse fornecido informações ou organizado as coisas nos bastidores, teria sido praticamente impossível. A menos que o pirata em questão fosse extremamente poderoso. Tudo bem. Percebendo que o clima estava ficando pesado, Leno bateu palmas para quebrar a tensão. É só uma história, não precisa se apegar muito a ela. Mesmo que houvesse algo suspeito acontecendo, não temos como confirmar agora. Só teríamos mais dores de cabeça. Enquanto falava, ele casualmente segurou o pulso de Nami e apontou para o log pose ali desenhado. O que devemos fazer agora é nos preparar para o nosso próximo destino. Então, qual é a próxima parada? Chopper inclinou-se para frente, com os olhos brilhando de entusiasmo enquanto observava o cão de Aponte balançar. Não faço ideia. É por isso que precisamos nos preparar. Capítulo 303. Vários dias depois, sob a sábia liderança do Capitão Leno, o grupo finalmente chegou ao seu primeiro destino no Novo Mundo, Ilha Raijin. Olhando para a ilha à frente, envolta em nuvens escuras e assolada por relâmpagos implacáveis, as expressões de todos se tornaram sombrias. Nami aproximou-se de Leno com o rosto banhado em lágrimas, agarrou pela gola e sacudiu-o violentamente. Seu idiota, abra os olhos e olhe bem. Esta é a terra abençoada que você escolheu? Isto é o inferno. Eu nunca deveria ter dado ouvidos a esse desgraçado e escolhido o caminho mais violento entre os 3 indicadores log pose. Caramba, não seria bom simplesmente navegar em paz? Por que precisamos correr atrás de emoções fortes? Leno não ofereceu resistência quando ela o sacudiu. Em vez disso, virou-se para os outros com um sorriso alegre e disse, não estou mentindo para vocês. Este é um ótimo lugar para fortalecer o corpo. Naquela época, eu melhorei meu físico aqui mesmo. É sério. Yamato imediatamente se inclinou para a frente, os olhos brilhando enquanto olhava para Leno com entusiasmo. Então, o que precisamos fazer? É simples. Leno pressionou a mão na cabeça de Nami e olhou em volta com um sorriso travesso. Seja atingida por um raio. Todos inclinaram a cabeça, confusos.
O que você está dizendo? Apenas Nami lançou um olhar para a cena aterradora à distância e pareceu perceber algo. Ela cambaleou para trás alguns passos. Agarrando a cabeça com as duas mãos, ela sacudiu freneticamente e gritou de terror: não, eu não quero ser atingida por um raio. Só de se lembrar da sensação de ter sido eletrocutada por Leno, seu corpo inteiro tremia. Ela não queria passar por isso de novo. Os outros claramente pensaram a mesma coisa. Seus rostos empalideceram enquanto olhavam para Leno como se ele fosse um demônio. Mikita, Vivi e os outros olharam para a ilha ao longe e avançaram tremendo com os lábios trêmulos. Leno, você não está pensando em... Isso mesmo. Leno assentiu, virou-se para a ilha e deu um sorriso largo. Este é o campo de treinamento que escolhi para você. Mas não há necessidade de pressa. Temos bastante tempo. Você pode se adaptar aos poucos. Ao ouvirem a declaração final de Leno, Nami, Mikita, Vivi e os outros desabaram no chão, olhando fixamente para o horizonte. Eles já conseguiam imaginar seu futuro miserável. Enquanto isso, Chopper agarrou o peito e começou a rolar no chão, falando com dificuldade. Sinto-me péssimo. Acho que contraí a doença que impede as pessoas de irem à ilha. Sem problema, então você pode ficar no navio. Ao observar a atuação óbvia de Chopper, Leno ergueu uma sobrancelha e concordou prontamente. Então, casualmente, ele ergueu a mão, com arcos de eletricidade cintilando ao seu redor. Assim que um olhar de alegria surgiu no rosto de Chopper, ele continuou. Mas ficar no navio significa que você vai suportar o dobro de raios. O lamento de Chopper cessou instantaneamente. Seu corpo inteiro, não, toda a sua essência de rena congelou, suas pupilas se contraindo violentamente. Ele virou lentamente a cabeça em direção a Leno, confusão e medo se misturando em seus olhos, como se perguntasse: o que eu fiz para merecer isso? Assim que Leno ativou sua habilidade, o navio voou diretamente em direção à ilha, rumo ao pico da montanha onde ele havia treinado. Quando o navio foi construído, uma grande quantidade de material isolante foi utilizada. Assim, embora o vento fosse condutivo do lado de fora, o interior da cabine permaneceu completamente ileso. Ao pé da montanha, Leno incentivou a todos novamente e gentilmente lembrou-lhes: esta é uma oportunidade rara. Dediquem-se ao máximo, sem relaxar. Muito bem. Eu vou primeiro. Yamato assumiu a liderança, saindo correndo da cabine e banhando-se na chuva de raios. Ela sempre invejara o físico poderoso de Leno e decidiu desta vez alcançá-lo. Vendo que Yamato já estava na liderança, os outros o seguiram um após o outro. Apenas Nami, antes de sair da cabine, se virou e olhou para Leno com pena, sua voz trêmula. Idiota, se eu não conseguir me segurar, lembre-se de me tirar daqui. Sempre causando alvoroço. Leno revirou os olhos, sem dizer nada. Até Vivi, a mais fraca entre eles, teve mais coragem do que você. Em meio a ondas de uivos e gritos fantasmagóricos, começou a nova rodada de treinamento especial dos aventureiros. No entanto, poucas horas depois, Leno trouxe de volta 3 figuras inconscientes: Uta, Mikita e Vivi. Essas 3 tinham bases mais frágeis e não conseguiram durar muito tempo. Felizmente, ninguém desmaiou novamente depois, embora todos tenham retornado em péssimas condições. Suas roupas estavam em farrapos, grandes áreas de pele exposta cobertas de feridas. Chopper parecia ainda mais exagerado. Ele praticamente se transformará em uma bola de pelos preta, com fumaça saindo de seu corpo. O cheiro de pelo queimado pairava no ar. É claro que ele não era o único. Todos os outros estavam com uma aparência igualmente deplorável, com os cabelos em um frizz explosivo e os rostos cobertos de sujeira. Ao ver o estado deles, Leno ficou um pouco aflito, mas mesmo assim os incentivou a continuar e cuidou da logística para eles. Embora o sofrimento aqui tenha sido intenso, o aumento de força foi inegável. Este era provavelmente o último lugar onde eles poderiam aumentar rapidamente seu poder, então ele não queria que ninguém perdesse a oportunidade. Após a limpeza, Kuina tratou os ferimentos de todos, um por um. À mesa de jantar, Nami olhou para Leno com uma expressão cansada e disse fracamente: idiota, você também passou por isso naquela época? Leno balançou a cabeça lentamente. Sob o olhar perplexo de todos, ele ergueu um dedo e apontou para cima. Eu treinei diretamente no pico da montanha naquela época. Os raios lá são os mais densos. Embora esperassem algo assim, todos ficaram chocados, com os olhos arregalados em descrença. Eles já estavam enfrentando dificuldades ao pé da montanha, onde os raios eram menos intensos. O cume. Os 3 que desmaiaram trocaram olhares, sentindo-se um tanto desanimados. Eles não se comparavam a Leno, aquele monstro, mas mesmo em comparação com os outros membros da tripulação, eles se sentiam muito mais fracos. Não desanimem. Eu já disse, temos bastante tempo. Leno olhou para eles com um olhar encorajador. Vocês com certeza vão superar isso. Eu sempre acreditei nisso. Muito bem. A nossa capacidade de resistir, saúde. Após um breve descanso, Yamato recuperou rapidamente sua vitalidade e estava cheia de confiança neste treinamento. Seu físico era o mais forte entre eles, e Leno estava ansioso para ver a que nível ela chegaria depois de romper a barreira. Saúde. Assim, nos dias que se seguiram, o treinamento especial brutalmente intenso dos aventureiros teve início oficialmente. Para garantir que todos pudessem recuperar as forças rapidamente, Leno retirou todos os estoques de carne que havia armazenado anteriormente. As meninas também entenderam as boas intenções de Leno. Não importava quanta dor elas suportassem, elas cerravam os dentes e perseveravam. Suas cenas diárias de quase autodestruição gradualmente começaram a atrair a atenção de outros habitantes da ilha. Capítulo 304. Ei, você ouviu falar daquela equipe de aventureiros? Assim, eu ouvi falar. Que tragédia. Sério? Cada uma delas era de uma beleza estonteante, e foram maltratadas dessa forma? Eu costumava pensar que o Deus do Trovão era um herói. Quem diria? Não é? Eu só tinha ouvido dizer que ele era um tarado, mas descobri que ele é um pervertido completo que gosta de torturar pessoas. Fale mais baixo.
Você está tentando se matar? Ultimamente, conversas como essa se tornaram comuns em todos os cantos da ilha. Desde que alguém se deparou com aquela cena horrível ao pé da montanha, os rumores se espalharam como fogo em palha pela cidade. Alguns afirmavam que o deus do trovão era um demônio que bebia sangue humano diariamente. Outros diziam que ele era um demônio que se deleitava em humilhar e torturar pessoas. Resumindo, os rumores surgiram em inúmeras versões, nenhuma delas lisonjeira. O nome Deus do Trovão ficou gravado mais uma vez na mente de todos, mas agora de uma forma que causava arrepios. Como resultado, todos os habitantes da ilha olharam para a base da montanha com uma mistura de medo e admiração. Enquanto isso, lá embaixo, na base da montanha, Leno permanecia completamente alheio a tudo, ocupado diariamente ajudando a equipe com logística e suporte. O tempo passou silenciosamente. Antes que alguém percebesse, 3 meses haviam se passado. Yamato, Hancock e Kuina já haviam concluído seus treinamentos um após o outro, cada um alcançando avanços notáveis em Haki, físico e muito mais. O efeito da técnica corpo temperado pelo trovão já havia diminuído, então Leno decidiu que era a hora de encerrar o treinamento especial. Quanto a Kaya, Uta, Mikita e Vivi, os 4 ainda estavam se esforçando ao máximo. Mas agora, com as meninas anteriores elevando o nível, as 4 restantes estavam mais determinadas do que nunca, esforçando-se ao máximo na esperança de levar sua força para o próximo nível. O treinamento contínuo deles não se devia à falta de progresso. Pelo contrário, o Haki e a força física deles já haviam se destacado. Acontece que o poder do trovão ainda funcionava maravilhosamente bem para eles. Dito isso, nem tudo era treinamento sombrio. Leno frequentemente os levava para passear pela cidade e para se atualizarem sobre as notícias do mundo exterior. O que intrigava Leno, porém, era como, toda vez que ele saía, os moradores da cidade fugiam deles como baratas diante da luz. Mesmo aqueles que não fugiram baixavam a cabeça imediatamente sem ousar encará-lo. A princípio, ele não deu muita importância, apenas presumiu que eles estivessem intimidados por sua presença. Mas como isso continuou acontecendo, Leno começou a suspeitar que algo estava errado. Quando finalmente insistiu por respostas, ele quase explodiu na hora. Quem diria que um cara decente e íntegro como ele seria taxado de diabo ou pervertido por causa de um mal-entendido? Onde está a justiça nisso? Ele pensou em explicar as coisas, mas no fim decidiu que não valia a pena o esforço. Que digam o que quiserem. Com a recompensa pela sua cabeça, a reputação dele já estava arruinada mesmo. É claro que as meninas riram disso durante dias. Em resposta, Leno os puniu, usando alguns métodos completamente pervertidos de sua própria autoria, e pela primeira vez ele experimentou como era dormir sob um grande cobertor com todos eles. Apesar das melhorias, nenhum deles conseguiu um resultado melhor do que um empate contra Leno em combate. Sinceramente, após 3 meses de treinamento intenso, elas estavam ainda mais charmosas e sedutoras. Até a mais nova Vivi tinha começado a desabrochar. Ao longo do tempo em que estiveram na ilha, todos se acostumaram à rotina rigorosa de treinamento. Os dias foram passando um após o outro, e assim, de repente, mais 3 meses se foram. Quando Leno finalmente anunciou que Vivi havia passado em seu treinamento especial, uma ovação irrompeu por todos os lados. Finalmente acabou. Viva! Nós conseguimos! Muito bem, vocês são incríveis. Estou orgulhosa de vocês. Leno aplaudiu e vibrou de coração, genuinamente feliz por eles. Deu um passo à frente e abraçou cada um deles em sinal de parabéns. Para ser honesto, agora ele os via sob uma perspectiva totalmente nova. Cada um deles, ainda na casa dos 20 anos, havia suportado dificuldades que quebrariam a maioria das pessoas. Essa dedicação era verdadeiramente admirável. Após esse treinamento especial, toda a tripulação passou por uma transformação completa. Todos se sentiam mais confiantes do que nunca para as próximas aventuras no novo mundo. Seu grande idiota, então vamos nos preparar para zarpar. O sorriso radiante de Nami se abriu enquanto ela se agarrava firmemente ao braço de Leno com seus atributos agora impressionantes, falando com entusiasmo contagiante. Não posso esperar nem mais um segundo. Sim, estou me sentindo incrivelmente forte agora. Com o peito estufado e as narinas dilatadas, Chopper flexionou os bíceps e declarou com orgulho. Leno acenou com a cabeça em sinal de aprovação. A pelagem de Chopper agora brilhava como seda lisa e reluzente. Seus músculos transformados pareciam, nutritivos não poderosos. Definitivamente poderosos. Com um sorriso no rosto, Leno observou o grupo e declarou alegremente. Para celebrar o fim do seu treinamento especial, é hora de festejar. Festa. Festa. Sim. Com a tensão finalmente liberada, todos se entregaram à euforia. Sua habitual moderação desapareceu, eles beberam em grandes quantidades e devoraram a carne como maníacos. O álcool corria como água com barris saindo um após o outro, apenas para serem esvaziados num instante. Até mesmo Robin e Kaya, geralmente refinadas e reservadas, entraram nos jogos de bebida como veteranas. A atmosfera animada se estendeu noite adentro. Quando todos finalmente desabaram, bêbados demais para se mexer, simplesmente adormeceram no chão do refeitório. Na manhã seguinte, acordando grogues e relembrando suas travessuras, todos se entreolharam. Então caiu na gargalhada. Juntos, eles limparam o local rapidamente. Após o café da manhã, o galé partiu da ilha como uma flecha disparada de um arco. De volta à ilha, os moradores acordaram cedo, como de costume, tentando todos os truques que conheciam para espionar a base da montanha. Afinal, nos últimos 6 meses, as escapadas pervertidas da tripulação haviam se tornado assunto diário de fofoca. Se alguém não tivesse as informações mais recentes, nem sequer ousaria sair de casa. Mas hoje, por mais que tentassem, não conseguiam localizar os aventureiros. Algumas almas corajosas até se aventuraram a sair com guarda-chuvas para dar uma olhada mais de perto. Finalmente foi confirmado, aquele grupo havia deixado a ilha. Ao saberem que o Deus do Trovão e seu povo haviam partido, os moradores da cidade soltaram um suspiro coletivo de alívio, misturado com um pouco de pesar. Sim, o Deus do Trovão era aterrorizante. E sim, ele era um pervertido. Talvez até um demônio. Mas e a sua tripulação? Cada uma delas era deslumbrante. Mesmo quando estavam maltratadas e desarrumadas, isso não impedia os ilhéus de apreciarem a beleza quando a viam. Esses rostos deslumbrantes. Esses números são de cair o queixo. Tis, tis.
Aquele maldito deus do trovão. Aquele pervertido, aquele bastardo maligno. Ele realmente comeu muito bem, né? Capítulo 305. Novo Mundo, Reino de Dressrosa, Palácio Real. Doflamingo estava relaxado no sofá, com as pernas apoiadas na mesa, girando uma taça de vinho na mão. Seus olhos percorreram preguiçosamente as duas pessoas à sua frente enquanto ele falava em tom desinteressado. E então, qual é a missão desta vez? Deve ser algo sério se precisa da presença do CP-0. Os dois homens mascarados, trajando impecáveis ternos brancos, claramente não gostaram da atitude dele. A tensão ao redor deles aumentou violentamente. Após um breve silêncio, o mais baixo dos dois finalmente falou, sua voz fria por trás da máscara. Doflamingo, seus superiores ordenaram que você se prepare para uma recepção. Um convidado muito importante chegará em breve. Fufufufufu. Doflamingo caiu na gargalhada antes que o homem pudesse terminar, virando o resto do vinho de um só gole. Com um sorriso arrogante e desafiador, ele zombou. Não me faça rir. Que figurão. Um daqueles bastardos de Mary Geoise descendo do trono? Cuidado com a língua. Doflamingo, os descendentes dos criadores não são para serem zombados. Uma repreensão severa cortou o ar. Os dois agentes da CP avançaram agressivamente, desencadeando uma onda de pressão opressiva que varreu o corredor. Os oficiais da família que estavam descansando nas proximidades, paralisaram imediatamente, voltando seus olhares para o confronto repentino. Fufufufufu. Mas Doflamingo agiu como se nada tivesse acontecido, inclinando a cabeça para trás e rindo. Após um instante, ele acenou com a mão para que seus subordinados recuassem e com crescente curiosidade disse, bem, agora estou interessado. Se não for um daqueles porcos da Terra Santa, quem exatamente é esse figurão que merece minha recepção pessoal? Ele estava genuinamente curioso. Se nem mesmo os dragões celestiais viriam, quem o governo mundial poderia valorizar tanto? Ele não precisou esperar muito. A resposta veio rapidamente. E no instante em que ouviu o nome congelou no lugar. Esse ilustre convidado não é outro senão o Senhor Deus do Trovão, recentemente indicado pela Terra Santa. A voz solene ressoava com a verdade, e se alguém ouvisse com atenção, perceberia um toque de reverência. Após uma pausa, o tom frio acrescentou. Ele chegará em breve a Dressrosa. Sua tarefa é cuidar da recepção. Ei, espere um segundo. O sorriso presunçoso de Doflamingo finalmente se desfez, e sua voz tremeu levemente. O que você quer dizer com indicado? Ele se levantou de um salto, batendo as palmas das mãos na mesa e encarando os agentes da CP com um olhar incrédulo. Isso é alguma piada? Indicar um criminoso com uma recompensa que poderia assustar o mundo? Esses velhos perderam completamente a cabeça? O antigo dragão celestial estava visivelmente perdendo o controle. Ele sabia muito bem o que indicação implicava. Isso significava que a elegibilidade do Deus do Trovão para o status de dragão celestial já estava garantida. Ele, um legítimo descendente dos dragões celestiais, havia feito tanto ao longo dos anos e ainda não tinha sido reconhecido. E agora aqueles desgraçados estavam dizendo para ele que um forasteiro tinha mais direito de ser um dragão celestial do que ele? Que diabos? Puta merda. Isso foi algum tipo de piada de mau gosto às custas dele? Enquanto encarava as máscaras inexpressivas dos dois agentes da CP, Doflamingo sentiu-se zombado, como um palhaço sendo alvo de risos silenciosos. Siga as ordens. Ou arque com as consequências. Dito isso, os dois agentes da CP se viraram e saíram. Mas assim que chegaram às portas do palácio, o mais baixo parou. Virando ligeiramente a cabeça, acrescentou, num tom que era em parte de lembrança, em parte de escárnio. Além disso, a recompensa concedida a esse homem já foi revogada há muito tempo. E então desapareceram sem deixar rastro. Bum! Com um estrondo alto, uma mesa voou pelo corredor e se chocou contra a porta onde eles estavam, levantando uma nuvem de poeira. Dentro da sala do trono, Doflamingo ofegava pesadamente, com o peito subindo e descendo enquanto encarava a porta. Seus oficiais, pressentindo sua fúria fervendo, trocaram olhares, e todos recuaram como tartarugas se recolhendo em suas carapaças. Agora era a hora do silêncio. Um silêncio dourado, um silêncio de ouro. Eles podiam agir como uma grande família, mas até as famílias tinham uma hierarquia, e nenhum deles queria ficar no meio do fogo cruzado. Mas Doflamingo não era do tipo que se lamentava por muito tempo. Um estrategista e tirano nato, ele ficou parado por um instante, mas logo recuperou a compostura. Ele voltou para o sofá, pegou uma garrafa de vinho e tomou vários goles vigorosos. Uma risada baixa e rouca escapou de sua garganta, ficando cada vez mais alta. Fufufufufu. Se não me deixarem viver em paz, então ninguém terá paz. Ele rosnou as palavras entre dentes cerrados, depois se virou para olhar pela janela. Seu olhar parecia atravessar o próprio espaço, direcionado para aquela terra que outrora o havia humilhado tão profundamente. Por trás dos óculos escuros, seus olhos ardiam com uma chama de vingança tão escura que parecia capaz de engolir os céus. Após um longo tempo, ele desviou o olhar, bebeu novamente e, em seguida, atirou a garrafa para o outro lado da sala. Ele então aproximou-se de seu trono e sentou-se pesadamente, cruzando uma perna sobre a outra por hábito. Após examinar a sala com o olhar, ele finalmente falou. Se vamos receber esse palhaço Deus do Trovão, seguiremos o plano antigo. Ele se virou para a mulher de cabelos ondulados verde claros que estava ao seu lado e disse solenemente. Monet, deixo isso com você. Sim, jovem mestre. Sua voz suave ecoou pelo salão. Monet fez uma leve reverência com uma expressão devota, como se recebesse uma tarefa sagrada. Ao contemplar a figura sedutora à sua frente, Doflamingo suavizou a voz. Desculpe, Monet. Essa vai ser difícil para você. Jovem mestre, por favor, não diga isso. Pelo seu grande sonho, estou disposto a dar tudo. Ela ergueu ligeiramente a cabeça, fitando seu líder. Seus olhos dourados brilhavam com amor e determinação. Se não fosse pelo jovem mestre, ela e sua irmã teriam morrido há muito tempo em algum beco imundo. Essa vida de riqueza e propósito, elas deviam tudo a ele. Se isso significasse ajudá-lo a se tornar o rei dos piratas, ela daria a própria vida sem hesitar. Doflamingo desviou o olhar, evitando seu olhar penetrante. É claro que ele sabia o que ela sentia. Mas, diante de sua ambição, tudo mais teve que ser descartado. Até mesmo o amor. Até mesmo a beleza. Ele se virou para a mulher com um cigarro na boca e uma bazuca nas costas. Baby Five, preciso que você ajude Monet com tudo que você tem. Ah,
Jovem mestre, está dizendo que precisa de mim? Com seu interruptor de necessidade acionado, Baby Five levou as mãos às bochechas em sinal de alegria, o rosto corando enquanto começava a se remexer no lugar. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria. Ela já estava fantasiando sobre nomes de bebês. Sim. Ao ver sua reação habitual, Doflamingo começou a repensar se deveria envolvê-la na missão. Tomara que tudo fique bem. Capítulo 306. Poucos dias depois, a renomada Nação do Amor e dos Brinquedos no Novo Mundo recebeu um grupo de ilustres convidados, aventureiros. Quando Leno e sua equipe desembarcaram e foram recebidos com aplausos estrondosos da enorme multidão, ficaram completamente atônitos. Todos os tripulantes olharam para Leno com estranheza. Será que esse cara já tinha feito algo lendário ali antes? Assim como na Ilha dos Homens Peixe, ele era visto como um herói ou um benfeitor. Mas, para sua decepção, Leno estava tão confuso quanto eles. Enquanto todos permaneciam ali, sem saber o que fazer, uma risada inconfundível ecoou por perto. Fufufufufufu. Doflamingo? Todos se viraram na direção da voz e o reconheceram imediatamente. Afinal, seus caminhos já haviam se cruzado antes. Mas falando sério, o que esse cara estava aprontando? Fazer uma demonstração tão grande. Será que eles eram mesmo tão amigos assim? Embora confusos, decidiram esperar para ver quais eram as intenções dele. Não muito longe dali, Doflamingo, envolto em seu icônico casaco rosa de penas e exibindo seu sorriso perfeito, caminhava em direção a eles com uma multidão a reboque. Bem-vindos, Lord Leno e companheiros aventureiros, à minha Dressrosa. Certo, agora me lembro, você também é um rei, não é? Ao lado de Leno, Hancock olhou em volta antes de falar, e então lançou a Doflamingo um olhar de compreensão. Não fosse a cena familiar à sua frente, ela teria esquecido que aquele homem tinha outra identidade. De fato, e sou grato que a Imperatriz ainda se lembre. Após um elogio educado, Doflamingo se virou para Leno e falou respeitosamente. Lord Leno, o senhor deve estar cansado da viagem. Preparei um banquete em sua homenagem para recebê-lo, por favor, conceda-nos essa honra. Leno ergueu uma sobrancelha, observando Doflamingo em silêncio. Só quando o suor começou a se acumular na testa de Doflamingo e seu sorriso vacilou, Leno finalmente assentiu levemente. Muito bem, mostre o caminho. Por favor, por aqui, rápido. Ao ver Leno finalmente ceder, Doflamingo ficou radiante. Rapidamente, fez um gesto acolhedor com a mão. Ao mesmo tempo, ele enxugou discretamente o suor, soltando um palavrão de alívio em segredo. Esse monstro maldito é aterrorizante. Só quando se está cara a cara com Leno é que se pode realmente sentir a pressão, como se uma mão estivesse apertando sua garganta, como se sua cabeça pudesse voar a qualquer momento. Respirando fundo, Doflamingo apressou-se para o lado de Leno, apresentando-lhe com entusiasmo os costumes e pontos turísticos locais. Já que é sua primeira vez aqui, Lord Leno, você absolutamente precisa. Ele foi abruptamente interrompido por duas figuras vestidas de branco que apareceram do nada. Franzindo a testa, ele olhou para os dois agentes da CP, sem entender por que eles estavam aparecendo agora. Não era para deixarem ele cuidar de tudo? Por que estavam se intrometendo? CP0, o que você está fazendo aqui? Os dois agentes ignoraram Doflamingo e, em vez disso, ajoelharam-se diante de Leno. De suas vestes, retiraram um documento e o ergueram acima de suas cabeças. Com a maior reverência, declararam: Lord Leno, este é um documento oficial assinado em conjunto pelos 5 anciãos, oferecendo-lhe a nomeação como um novo nobre mundial. A multidão explodiu em descrença, atonita com um anúncio bombástico. Ele ia se tornar um dragão celestial? Como isso é possível? Dragões celestiais não eram um título hereditário? Será que eles conseguiriam recrutar novos membros dessa forma? Por mais absurdo que parecesse, aquilo tinha acabado de acontecer bem diante dos seus olhos. Até mesmo Leno achou aquilo ridículo, sem conseguir entender o que aqueles 5 velhos estavam pensando. Ele sabia que recrutar novos dragões celestiais não era algo inédito, mas nunca imaginou o que aconteceria com ele. Ele ficou parado por um instante, depois esboçou um pequeno sorriso irônico e perguntou com interesse: alguma condição? Meu senhor, o senhor precisará visitar a Terra Santa em uma data posterior para aceitar formalmente o cargo. Entendo. Leno esfregou o queixo como de costume, os lábios se curvando mais e os olhos adquirindo um olhar travesso. Claro, eu aceito. Ele pegou o documento casualmente e começou a brincar com ele, depois acrescentou: vou dar uma passada na casa da Mary Geoise quando tiver oportunidade. Os agentes da CP ajoelhados hesitaram. Suas ordens não mencionavam um prazo específico para que ele se apresentasse na Terra Santa. Na visão deles, tornar-se um dragão celestial era a maior honra possível. Ele não deveria se apresentar imediatamente? Mas nessas circunstâncias, o que eles deveriam fazer? Instigá-lo? Eles não ousavam. Independentemente de sua posição, jamais ousariam questionar as decisões de um dragão celestial. Quando os dois agentes já estavam sem saber o que fazer, a voz gélida de Leno soou do alto. Há algum problema? Não, de jeito nenhum. Tremendo com a frieza absoluta em seu tom de voz, os dois agentes caíram de joelhos, sacudindo a cabeça freneticamente. Leno olhou para eles com desdém e fez um gesto de mão, dispensando-os. Então vaza. Sim, senhor. Só depois que os dois agentes do CP desapareceram é que a comoção recomeçou, e então ouviu-se o som de uma centena de pessoas caindo de joelhos. Num piscar de olhos, todos, exceto o grupo de Leno, estavam se curvando. Parabéns, Lord Leno, por se tornar um dos governantes do mundo, um dragão celestial. Fufufufufu. Leno lançou um olhar para Doflamingo, cujo rosto se endurecera apesar de ainda forçar um sorriso de congratulação. Seu olhar se tornou significativo antes de ele dizer com um sorriso zombeteiro: o que só parabéns? Por que não se ajoelha para mim também? Nesse instante, o riso de Doflamingo cessou instantaneamente, seus lábios se contraindo incontrolavelmente. Esse desgraçado está tentando me humilhar. Quando Doflamingo ficou imóvel por vários segundos, Leno perdeu o interesse e acenou com a mão, demonstrando desdém. Esquece. Vamos embora. Estou com fome.
Sem esperar por uma resposta, ele tomou a iniciativa, caminhando com passos firmes pelo tapete vermelho. Atrás dele, Namil alcançou rapidamente, estendendo a mão ansiosamente para pegar o documento. Seu bobão, cadê aquele papel? Me dá logo, quero ver do que se trata. Tudo bem, é só um pedaço de papel, qual é a graça? Irritado com a reclamação dela, Leno revirou os olhos e jogou o documento na direção dela. Mesmo agora, ele não conseguia entender o motivo de tudo isso. Mas ele não estava preocupado. Quaisquer que fossem os movimentos que fizessem, ele os enfrentaria de frente. Enquanto não tivesse que enfrentar aquele misterioso monstro Imu, ele não temia ninguém. Capítulo 307. Seguindo o exemplo de Nami, Vivi, Carmen e as outras soltaram uma onda de exclamações enquanto olhavam atentamente para o documento em suas mãos. Esse certificado, algo que pessoas comuns só podiam sonhar, estava sendo passado de um para o outro casualmente, acompanhado de risos de brincadeira. Empoleirado no ombro de Yamato, Chopper não conseguia esconder a empolgação. Brincando, disse, então de agora em diante, temos que nos dirigir a Leno com títulos honoríficos. Tipo, São Leno? Ha! As meninas caíram na gargalhada ao verem sua expressão inocente. Mas pensando bem, não era de todo errado. Leno aceitou publicamente o documento, que essencialmente anunciou ao mundo seu novo status como um dragão celestial. Ainda assim, nenhuma das mulheres levou o documento muito a sério. Provavelmente, essa foi mais uma das artimanhas do governo mundial. Eles não acreditaram por um segundo que o governo realmente aceitasse Leno. Afinal, ele já havia matado um dragão celestial, e cada uma de suas ações passadas havia sido um tapa na cara direto do governo mundial. Com o conhecimento que tinham de como aquela organização funcionava, não havia como eles simplesmente deixarem o passado para trás. Ainda assim, já que Leno havia aceitado isso, certamente tinha seus próprios motivos. O único papel deles era apoiá-lo incondicionalmente. Atrás alguns passos, Doflamingo observava o grupo animado à sua frente, com uma expressão rígida e amarga. Aquilo com que ele um dia sonhara. Era tratado pelos outros como ervas daninhas à beira da estrada, completamente ignorado. Para alguém tão orgulhoso quanto ele, isso foi difícil de engolir. Mas era inegável, os tempos haviam mudado. Ele pensou no monstro à sua frente e no poder aterrador que o acompanhava, e não teve escolha a não ser engolir seu orgulho. Após um momento para se recompor, o sempre adaptável rei reajustou sua expressão. Um sorriso retornou ao seu rosto. Ele rapidamente alcançou Leno, seu tom tornando-se cada vez mais respeitoso enquanto guiava. Ao ver um homem tão sensato, Leno não pôde deixar de dar uma risadinha por dentro. Era difícil não entender como alguém como Doflamingo havia sobrevivido. Afinal, quando se lida com uma fera capaz de esmagar seus apoiadores mais fervorosos com facilidade, seu suposto status de rei não passa de um cãozinho de beira de estrada aos olhos dela. Mesmo que Leno não tivesse intenção de arrumar briga, quem já viu um carnívoro que não comesse carne? Balançando levemente a cabeça, Leno olhou em volta casualmente. O ambiente era bastante agradável. Ele teve que admitir que, para um chefe pirata, Doflamingo realmente tinha algum talento. Embora a paz neste país fosse em grande parte superficial, comparada ao caos das outras nações por onde passaram, a prosperidade aqui figurava facilmente entre as 3 melhores. Dof, você está se saindo muito bem como rei. A construção aqui é impressionante. Se isso agrada a Vossa Excelência, então tudo valeu a pena, respondeu Doflamingo com naturalidade. É tudo graças aos esforços conjuntos do povo. Ao ouvir os elogios de Leno, seu sorriso tornou-se mais genuíno e ele começou a relaxar. Ele acrescentou, há também muitas opções de entretenimento. Fiquem à vontade para aproveitar quando quiserem. Estarei ansioso por isso, disse Leno com uma risadinha, acenando levemente com a cabeça. Mesmo assim, no fundo, ele não conseguia evitar resmungar. Se não soubesse da verdadeira natureza de Doflamingo e de seus crimes passados, até ele poderia ter sido enganado e pensado que aquele cara era um rei altruísta a serviço do povo. O grupo continuou conversando durante o passeio de carruagem, passando por um vasto jardim de girassóis antes de chegar ao planalto do rei. No salão de banquetes, 2 fileiras de criadas estavam de prontidão sob a liderança de uma majestosa chefe de criadas. Sejam bem-vindos, ilustres convidados. Suas vozes ressoaram em uníssono, claras e harmoniosas, uma impressionante alternância entre preto e branco que imediatamente atraiu o olhar. Ao fazerem uma leve reverência, uma série de vales profundos e fascinantes foram revelados sem qualquer reserva. Dentre elas, a governanta com seus cachos macios verde-mar se destacava, seus atributos especialmente chamativos. À medida que se aproximavam, uma fragrância rica os recebeu, como se estivessem entrando em um jardim exuberante e florido. Cada flor era vibrante e encantadora, claramente colhida à mão com muito cuidado. O olhar de Leno percorreu todos eles, demorando-se um instante na governanta antes de ser conduzido ao assento principal. Percebendo para onde a atenção de Leno havia se desviado, os lábios de Doflamingo se curvaram em um sorriso, um brilho reluzindo por trás de seus óculos. Ele bateu palmas e soltou uma longa gargalhada. Fufufufufu. Preparei um pequeno presente para cada um de vocês com antecedência. Espero que não lhes falte nada. Enquanto ele aplaudia novamente, as empregadas avançaram, carregando uma série de caixas. Quando as tampas foram abertas, uma luz deslumbrante jorrou para fora. Joias, ouro, lâminas raras, livros antigos, cada item exposto à vista de todos, atraindo o olhar de todos e fazendo com que se aproximassem instintivamente. Robin aproximou-se e pegou um pergaminho de seda. Suas pupilas se contraíram no instante em que o abriu, e ela soltou um suspiro de espanto. Isto é uma reprodução de um poneglyphoneglyphoneg? Estes são textos médicos antigos. Chopper e Kaia folhearam os livros juntos, murmurando maravilhados. Eles se viraram animados para Doflamingo e perguntaram, tudo isso é mesmo para nós?
Antes que ele pudesse responder, o som de uma lâmina sendo desembainhada ecoou por perto. Bum! Quina segurava uma longa lâmina verde clara nas mãos. Sentindo sua aura, suas sobrancelhas se ergueram levemente e ela sentiu com a cabeça. Uma espada demoníaca. Nada mal. À medida que exclamações de surpresa ecoavam uma após a outra, o sorriso de Doflamingo se alargava cada vez mais. Claramente, os presentes que ele havia preparado fizeram sucesso com todos. Todo o esforço valeu a pena. Ele gastou uma fortuna e reuniu inúmeras informações apenas para descobrir as preferências de cada pessoa. Tudo para causar uma boa impressão e se aproximar da força aterradora que era Leno. E agora parecia que tudo tinha valido a pena. Até Leno, sentado na cabeceira da mesa, ficou um pouco surpreso. Não eram pratos comuns, Doflamingo claramente havia feito a sua pesquisa. Ele lançou um olhar mais ameno para Doflamingo. Era difícil não respeitar alguém que sabia jogar o jogo. Erguendo levemente o copo, Leno disse em voz baixa: Dof, você realmente pensou bastante nisso. De forma alguma. Estou apenas feliz que os ilustres convidados estejam satisfeitos, respondeu Doflamingo, brindando com Leno e virando o copo de uma só vez. Ele olhou para o resto da tripulação e acrescentou: também providenciarei guias para que todos possam aproveitar a estadia no reino. Vá em frente. Leno assentiu com a cabeça, querendo que a tripulação aproveitasse a oportunidade para relaxar. Se Doflamingo quisesse ser um anfitrião gentil, ele lhe daria essa oportunidade. Ao percorrer o grupo com o olhar, percebeu de repente que alguém estava faltando. Um olhar mais atento o fez suspirar profundamente. Nami estava esparramada no chão, com os braços repletos de joias e ouro. Sua expressão era de pura felicidade e ela murmurava sem parar: tesouro, tesouro. Leno, eu nem consigo olhar. Sério? Não é como se nos faltasse dinheiro. Ela é sempre assim. Capítulo 308. No dia seguinte, conforme planejado por Doflamingo, todos os membros da tripulação partiram bem cedo pela manhã, seguindo com entusiasmo seus guias para fora do palácio. Após mais de meio ano de treinamento especial praticamente a portas fechadas, as emoções reprimidas que haviam suprimido explodiram de uma vez, como uma enchente rompendo uma represa, imparável e avassaladora. Eles nem se deram ao trabalho de cuidar do capitão, deixando sozinho no planalto do rei. Na entrada do Palácio Real, Leno descansava tranquilamente sob um guarda-sol, admirando a paisagem enquanto criadas o serviam ao seu lado. Passos soaram atrás dele, seguidos pela risada característica de Doflamingo. Fufufufufu. Aproximando-se, entregou um jornal a Leno e disse em tom exagerado: Vossa Excelência Leno, desta vez o senhor causou uma grande polêmica. Ah, é? Leno pegou o jornal e deu uma olhada rápida antes de soltar um resmungo. Truques tão mesquinhos, nem dignos do palco. Tentativas infantis de semear a discórdia. Será que eles realmente pensam que todos são tolos? Ele jogou o jornal casualmente sobre a mesa próxima e continuou a desfrutar do serviço atencioso das empregadas como se nada tivesse acontecido. No jornal descartado, várias manchetes chamativas se destacavam em letras garrafais. Revelação que abala a Terra. A verdadeira identidade daquele homem, um dragão celestial. O conspiração? Ou planos elaborados há muito tempo. Tempestades ressurgem. Quem governará o novo mundo? Abaixo das manchetes, havia várias fotografias nítidas, uma do avião galé sobrevoando a ilha Raijin, outra mostrando agentes da CP ajoelhados diante de Leno. O artigo detalhava a jornada de Leno para o novo mundo, com foco especial em como ele se tornou um dragão celestial. O texto também enfatizava seus relacionamentos complexos com vários grandes piratas e insinuava sutilmente que uma luta feroz era inevitável. Agora que Leno havia conquistado uma nova identidade, será que as outras grandes potências considerariam formar uma aliança? Usando o status de Leno como dragão celestial como isca, Morgans não poupou esforços, desenterrando até mesmo eventos há muito antigos. O artigo especulava vagamente que as ações de Leno ao longo dos anos poderiam ter feito parte de um plano de longo prazo do governo mundial. Fufufufufu. Doflamingo sentou-se de pernas cruzadas, tomou um gole de suco oferecido por uma criada e continuou. Mas esse tipo de tática funciona melhor, não é? Então eles erraram nos cálculos. Não me importo nem um pouco. Na visão de Leno, a ação do governo mundial nada mais foi do que uma tentativa de fazer com que as forças do mar se voltassem contra ele por causa de sua nova identidade. Assim que ele se visse isolado e encurralado, eles poderiam intervir e controlar a situação. Era um plano belíssimo, e não impossível. O pior cenário possível seria até mesmo a união de várias potências contra ele. Mas Leno não se importou nem um pouco. Ele tinha absoluta confiança em sua própria força. Mesmo que os atuais 4 imperadores unissem forças, ele não os temeria. Sem mencionar que a força de sua tripulação havia aumentado drasticamente. Se tal situação realmente surgisse, ele simplesmente viraria o mundo de cabeça para baixo. Ao ver a expressão de autossatisfação de Doflamingo, Leno torceu os lábios em desdém. Você precisa entender. Esse tipo de truque pode funcionar com você. Mas comigo, hehe. A risada afiada e zombeteira congelou instantaneamente o sorriso de Doflamingo, deixando-o momentaneamente atônito. Ele havia se deixado levar. Avaliar a situação daquele monstro a partir da sua própria perspectiva, que arrogância. Só agora ele percebeu o quão absurdamente presunçoso havia sido aquilo. Se o homem à sua frente fosse tão facilmente manipulável, teria ele se dado ao trabalho de bajular em primeiro lugar? Antes que percebesse, um suor frio já lhe escorria pelas costas, causando-lhe um arrepio por todo o corpo. Pouco tempo depois, Doflamingo encontrou uma desculpa e saiu apressadamente. Leno acenou para ele casualmente, balançando a cabeça em silêncio. Ele outrora considerara Doflamingo um verdadeiro herói de sua época. Quem diria que um único passo em falso revelaria sua verdadeira face? Acomodando-se numa posição mais confortável, Leno continuou a desfrutar daquele momento de paz. Enquanto ele desfrutava de serenidade, o mar mergulhou no caos por causa das notícias publicadas naquela manhã. Quartel-General da Marinha, Marineford, gabinete do almirante da frota. Bang!
Sengoku bateu com a mão na mesa, os olhos arregalados e os dentes cerrados. Então é isso. Agora tudo faz sentido. Ele sempre se perguntou como algo tão grave quanto um ataque a um dragão celestial poderia ser ignorado com tanta facilidade. Então essa era a razão. O acordo deve ter sido feito há muito tempo. E somente os fuzileiros navais foram deixados no escuro, manipulados como tolos. Intolerável. Observando a fúria de Sengoku, Garp, sentado no sofá, raramente demonstrava seriedade. Franzindo a testa, falava em voz baixa. Tem algo estranho. Com a personalidade daquele pirralho, ele não deveria se importar muito com os dragões celestiais. Assim que ele terminou de falar, todos os presentes mergulharam em pensamentos. A situação realmente parecia estranha. Pelo que sabiam de Leno, com seu espírito livre e natureza desinibida, por que ele se prenderia às amarras de um dragão celestial? Que verdade oculta se escondia entre eles? Enquanto a sala mergulhava em contemplação silenciosa, a voz arrastada de Kizaru ecoou repentinamente pelo ar. Que medo! Se eu encontrar o deus do trovão no futuro, terei que me curvar diante dele. O quarto escureceu instantaneamente. Todos o encararam com hostilidade. Aquele desgraçado, trazendo à tona justamente o que ninguém queria dizer. Só de imaginar ter que prestar continência a alguém que antes consideravam um criminoso, o humor deles já ficava comprometido. Por isso, instintivamente, evitaram o assunto assim que leram a notícia. Mas Kizaru, totalmente desprovido de autoconsciência, deixou escapar. Mesmo enquanto o encaravam, ele retribuía o olhar com indiferença, aparentemente alheio ao fato de ter entrado em um campo minado. Foi intencional? Ou ele estava fingindo? Após um instante, percebendo o clima constrangedor, Kizaru pegou lentamente sua xícara de chá, com a intenção de desviar a atenção para outro assunto. Ele soltou um suspiro suave e começou a sorver o chá ruidosamente, como se ninguém mais existisse. Ao verem sua descarada compostura, os outros ficaram furiosos com muita vontade de lhe dar um soco. No final, foi o vice-almirante Tsuru quem quebrou o impasse. Ela suspirou levemente, com um tom pesado em sua voz. Considerando a mudança de identidade de Leno, é provável que o novo mundo volte a se agitar. Precisamos nos preparar com antecedência. Nesse momento, a expressão de Garp escureceu ainda mais. Esses velhotes só sabem arrumar confusão. O novo mundo mal se estabilizou há alguns dias, e agora eles fazem isso. Cuidado com a língua, Garp. Só depois de terminar seu desabafo, Sengoku lhe deu uma bronca superficial. Em seguida, percorreu o cômodo com o olhar. Fiquem de olho nos acontecimentos no novo mundo. Mas os quatro mares também não estão tranquilos, a atividade pirata está se tornando cada vez mais desenfreada. Ótimo! Garp exclamou de repente com o rosto iluminado. Mas ao ver a expressão gélida de Sengoku, tossiu sem jeito e murmurou. Quer dizer, eu cuido dos piratas no Mar do Leste. Seu maldito Garp. Você só quer ver seu neto de novo, não é? Hehehe. Sengoku, você me conhece. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.